Isaías 38, versículos de número 1 e 2 diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando nós olhamos a este texto, nós descobrimos algumas verdades. Nós queremos aqui, neste vídeo, neste áudio, falar a respeito de algo extraído neste texto. A primeira coisa que nós analisamos é os personagens que aqui se envolvem. Um rei e um profeta. O rei de Israel, chamado Ezequias, e o profeta chamado Isaías. Nós vimos no decorrer do texto que o profeta ele entra muito provavelmente dentro do palácio real e ele dá uma sentença de morte ao rei dirigido por Deus. Ele fala para o rei de Israel dizendo: olha, põe a tua casa em ordem que você morrerá. Pois a doença que o rei Ezequias tinha era uma doença mortal, diz o texto. Agora, amados, quando nós começamos a analisar a respeito da morte, e quando começamos a pensar da morte bater na nossa porta, a grande maioria das pessoas tem a oportunidade de ver a morte chegando silenciosamente e vagarosamente lhe tirando as forças e o vigor. E segundo a ciência, até mesmo seu corpo produz ali um hormônio que é chamado o hormônio da morte. Ou seja, o corpo vai se acostumando, vai se adaptando, vai entendendo que está chegando o seu fim de vida útil. Porém, na iminência da morte, as abrogações e muitas das vezes os questionamentos que se fazem são retrospectivos, são da vida anterior, da vida pregressa, da sua mocidade, daquilo que fez durante os anos. Na iminência da morte, se fôssemos nós analisarmos as casas de repouso, os populares asilos, aonde vimos ali pessoas de idade que foram esquecidos pela família, que foram deixados ali aos cuidados de profissionais. Muitos deles não estão preocupados com outra coisa a não ser o nascer e o pôr do sol. Na maioria dos casos, o seu olhar distante aponta que está olhando para um horizonte, mas aponta muito mais de que está pensativo sobre as decisões tomadas na vida. Quantos foram os erros e quantos foram acertos? No leito de morte costumo dizer eu que não existe mentira, pois nenhuma mentira subsiste a um leito de morte. Muitas são as pessoas que, chegando ao leito de morte, vão se deparar com segredos antigos e agora vão querer contar, vão querer expressar. A mãe confessando para a filha que seu pai legítimo não é aquele que a criou. Um pedido de perdão, como eu mesmo presenciei algumas vezes, uma ligação com pedido de perdão, ou seja, um momento de colocar a casa em ordem. Há momento de reflexão. Salomão vai escrever e vai dizer assim, diz: olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que você não tem contentamento, em que não tem prazer. Salomão aqui está dizendo, diz: olha, enquanto você tiver força, enquanto você tiver vigor, faça a coisa certa, viva para a glória de Deus,
Não viva pelas suas vaidades, não siga o curso do teu coração, porque certamente você vai se arrepender, você vai se decepcionar. É no leito de morte que muitas das vezes nos deparamos com circunstâncias de abandono, de frieza e de arrependimento e muitas das vezes até de remorso. Estar num leito de morte é algo que é ruim, mas também é bom, porque dá a oportunidade de entender, de observar e de pôr a casa em ordem. Quem era Ezequias? Ezequias, rei de Israel, ele era, quando observamos na Bíblia Sagrada, um homem que andava com Deus, um homem de oração, um homem que deixou livre acesso ao profeta de Deus dos seus palácios, um homem que seguidamente iria recorrer a Isaías, o profeta, um homem que vestia os seus auxiliares e subordinados de pano de saco para interceder pelo seu povo. Um homem que, diante dessa circunstância, ele fala com Deus dizendo: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos. Era alguém que orava, era alguém que conhecia a Deus. Ora, era alguém que tinha intimidade com Deus. Todavia, ele era o rei de Israel. Poderia ele muito bem, nesta circunstância e nesse veredicto de morte, nesta sentença de morte dada pelo profeta, muito possivelmente com o dinheiro que tinha sendo rei, poderia pesquisar e encontrar os melhores especialistas. Ao sair dali, Ezequias poderia ter buscado os maiores cientistas da época e, quem sabe, buscar uma cura científica para a sua doença. Ele poderia, Ezequias, estar saindo dali e buscando auxílio e ajuda em outro lugar. Porém, a atitude de Ezequias nos chama a atenção, pois a palavra do Senhor vai dizer que ele vira-se para a parede e vai ter uma audiência com Deus. Oxalá se todos tivessem esta mesma iniciativa, se todos tomassem esta mesma decisão, de diante das intempéries da vida, diante das sentenças contrárias, virarmos o nosso rosto e clamarmos a Deus. Ora, muitas das vezes, quando soubemos de alguma dificuldade, algum problema, buscamos os melhores especialistas e achamos que, por último, é recurso de oração. Alguns médicos chegam a dizer assim: olha, agora não tem mais nada para fazer, só Deus. Mas pudera nós buscarmos a Deus antes mesmo do médico e termos uma sentença e termos uma audiência com Ele real, verdadeira, transparente, da mesma forma que Ezequias teve, de falar com o seu Deus e dizer: Senhor, eu andei nos teus caminhos, eu andei nos teus estatutos, eu fiz aquilo que era bom, justo e reto aos teus olhos. Ezequias aqui não está se justificando, pois não precisava disso, mas Ezequias está dizendo assim: Senhor, eu tenho alguma coisa na balança para falar contigo. É exatamente o que Ezequias está fazendo, é pondo a sua casa em ordem. Ele não era um devasso, ele não era um bebum, ele não era um idólatra ferrenho. Ele era alguém que tinha uma certa intimidade com Deus. Mas para que botar a casa em ordem se ele era alguém justo?
Queridos, a circunstância da morte nos obriga a vasculharmos o nosso eu e colocarmos a nossa vida em ordem. Estamos colocando a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, quando nos viramos para a parede. Estamos colocando a nossa casa em ordem quando nós não confiamos na medicina, não confiamos primeiramente na ciência, mas quando nós confiamos inteiramente no Deus ao qual nós servimos. Estamos consertando a nossa casa, ajustando, pondo em ordem a nossa casa, quando a única coisa que nos resta é uma audiência com Deus. O caminho da santidade, o caminho da oração e da súplica é colocar as nossas casas em ordem. A sentença era de morte, mas a palavra era: põe a tua casa em ordem. Vamos colocar a nossa casa em ordem, queridos irmãos e amigos que escutam este áudio, sabendo e entendendo o propósito de Deus sobre as nossas vidas e nos colocando em oração continuamente diante do Senhor e lacrimejando e andando pelo caminho e clamando dentro de casa e clamando nos lugares em que entramos, nos repartimentos públicos ou qualquer outro estabelecimento, seja o nosso local de audiência com Deus, que oramos pela nossa nação, pelo nosso município, pelo nosso estado, da mesma forma que oramos pela nossa igreja, com a mesma ousadia, intrepidez e com a mesma graça e com o mesmo fervor que oramos pelos nossos filhos, que venhamos orar pelas nossas comunidades, tendo a certeza de que aquele que está nos ouvindo nesta audiência tem poder para restaurar todas as coisas. Põe a tua casa em ordem. Veja que Deus estava preocupado com este rei. Deus não queria simplesmente lhe tirar a vida. Deus não queria simplesmente que a morte o encontrasse sem ao menos que ele avisasse que ele queria que o rei pôsse a casa em ordem. O que fez esse rei agora se ajoelhar, virar-se para a parede e clamar e chorar com súplicas diante do Senhor. Ora, todos nós sabemos a história de que enquanto o rei está suplicando, o profeta, aquele que era amigo do rei, aquele que tinha passe livre pelo palácio, ele ainda não tinha atravessado os portões do palácio e o Senhor fala com ele dizendo: Isaías, volte lá. E eu vou acrescentar para este homem 15 anos a mais. A resposta da oração de Ezequias, ela não é padrão. Nem sempre Deus vai nos responder com a mesma velocidade. Mas o mais importante de que a resposta, que é linda e maravilhosa, o profeta chegando, é uma cena triunfal, onde o profeta chega e fala para o rei: te levanta daí, porque Deus vai te dar 15 anos a mais de vida. Mais bonito do que isto é a atitude do rei. Ele era rei, mas sabia que a majestade era dos céus. Ele estava rei, mas sabia que o rei o qual ele servia era de geração em geração, o seu trono não passa para outro. Ele é o Todo-Poderoso. O que nos tiramos de lição desta passagem, queridos irmãos, é que não importa o status, não importa a posição social, mas um coração quebrado diante do Senhor, o Senhor se compadece. Possamos nós virar o nosso rosto para a parede, pois a nossa casa em ordem, e clamarmos a Deus, e vivermos para Deus, e andarmos com Deus continuamente. E certamente Ele tem respostas. Ele muda sentenças
sobre as nossas vidas. É isso que nós pensamos. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus resplandeça o rosto sobre ti nesta manhã. Que o Senhor tenha misericórdia de ti.